O Instituto Estre de Responsabilidade Socioambiental realizou na última semana a implantação de um programa de educação ambiental na Fazenda Rio Grande. Vários professores foram convidados para participar de um encontro que explicava o objetivo do programa e também puderam aprender mais sobre a preservação ambiental e responsabilidade social. O Instituto Estre é uma organização de sociedade civil de interesse público criada em 2006 pela própria Estre Ambiental, com o papel de desenvolver programas de responsabilidade social que disseminassem os valores da sustentabilidade, principalmente no que diz respeito aos resíduos gerados pelo próprio homem, suas causas e também suas consequências. Esse projeto do Instituto Estre já funciona há 5 anos e ele teve seu lançamento aqui na Fazenda Rio Grande. E os professores estão entusiasmados em saber que vão poder levar mais conhecimento para a sala de aula. É muito importante porque assim a gente está tendo consciência de vários momentos que a gente faz sem perceber que são coisas que a gente não deveria fazer ou algo que a gente até já está fazendo para que a gente possa aprimorar para melhorar o nosso meio ambiente. Você acha que isso é uma oportunidade de levar mais conhecimento para os alunos na sala de aula? Com certeza, são várias opções que os professores estão tendo e várias outras possibilidades para se trabalhar com os nossos alunos. A Estre Ambiental, ela é a empresa que faz o tratamento de resíduos domiciliares da região metropolitana e de Fazenda Rio Grande também. São 18 municípios que a Estre atende e o lixo é depositado em Fazenda Rio Grande. Em contrapartida, a Estre tem um movimento de responsabilidade socioambiental muito grande, que é representado pelo Instituto Estre. E hoje aqui nós estamos num evento onde o Instituto Estre vem fazer um workshop com os professores e é uma das primeiras atividades organizadas pelo Instituto e nós sabemos que vai ser uma constante essas palestras, essas atuações que vão de encontro à política de responsabilidade socioambiental da empresa. E nós que fazemos parte do Conselho Municipal de Meio Ambiente, achamos bem-vindo essa iniciativa da Estre, pois nós precisamos que, através da educação ambiental, através de palestras e workshops, os professores também façam um engajamento na preservação do meio ambiente. É uma oportunidade que o professor tem de levar mais conhecimento para o aluno na sala de aula, né? Com certeza. Esse evento é importante para oportunizar esses momentos de esclarecimento, de debate e fazer o professor repensar a sua atuação em sala de aula na perspectiva de uma sociedade socioambiental correta. Para mim está sendo muito importante, que eu aprendi muitas coisas e eu posso repassar para eles, né? Estar levando para a sala de aula, para que eles possam estar sendo conscientizados e já começar desde pequeno a cuidar da natureza, né? Do nosso mundo. Então, o Instituto Estre me convidou dessa vez para vir aqui olhar um pouquinho quem são as pessoas, qual é o contexto. Eles têm um trabalho já instituído, um trabalho renomado, fazem uma formação de professores muito consistente, mas sempre que chegam num lugar novo, e foi isso que me disseram um pouco, eles têm uma necessidade de escutar qual é o contexto, o que já se faz na cidade, como a cidade recebe os projetos, recebe o trabalho deles aqui. E acho que o meu papel é um papel de dar as boas-vindas, de receber vocês, de olhar um pouco cada educador e de aproximar, né? A ideia é partilhar perguntas difíceis, que é a questão do consumo, a questão do lixo, a questão de como a gente gerencia os resíduos que a gente produz, mas fazer isso através da partilha de ideias, de conexões valiosas, importantes, de se construir conhecimento junto. Eu venho reafirmar esse desejo do Estre de escutar as pessoas e de construir um caminho junto, né? De mostrar o que se faz, mas mais do que isso, adequar um pouco o trabalho que eles fazem ao contexto aqui de fazenda. Costumo fazer histórias interativas, né? Hoje a gente fez a história de Dona Certeza, é um percurso, né? Uma senhora que vivia sozinha no mundo, que precisava repovoar e ressignificar a sua existência aqui, enfim. E quando eu conto, cada um que está participando da história é um pouco essa Dona Certeza, é um pouco a personagem, se coloca no lugar e a gente faz um exercício de empatia, que é um se colocar no lugar do outro e pensar, poxa, se eu fosse ele, se eu estivesse nesse lugar, o que eu faria? Nesse momento a gente empresta o coração para uma história e empresta o coração também para uma pergunta difícil.
que é essa questão que a Estre vai destrinchar, achar alternativas, achar hipóteses e trabalhar aí ao longo do tempo de uma maneira mais incisiva. O Instituto Estre, ele tem se posicionado ao longo dos últimos anos como uma referência na área de educação ambiental, principalmente no que trata dos nossos temas principais, que é o consumo e a geração de resíduos. O Instituto Estre trabalha a partir de centros de educação ambiental que são instalados em regiões. Hoje a gente tem um centro de referência em Paulínia, que é no interior de São Paulo, e a gente está trazendo para a Fazenda Rio Grande um centro de educação ambiental que vai ser instalado perto da unidade de gerenciamento de resíduos da Estre. Esse centro de educação ambiental, ele foi totalmente desenhado para receber esses programas de educação ambiental do Instituto. Tanto para educadores quanto para alunos, a gente tem um portfólio grande de projetos na área de educação ambiental. Um deles, que é o nosso principal e que eu expliquei hoje aqui no evento, é o programa de oficinas pedagógicas. O programa de oficinas pedagógicas, ele tem como finalidade, como missão, contar para as pessoas um pouco mais sobre os problemas ambientais e sociais que envolvem a gestão de resíduos e o consumo. Com isso, esse projeto pretende fazer com que tanto educadores quanto estudantes percebam e façam escolhas mais responsáveis, tanto na hora de consumir como na hora de manejar e dispor os seus resíduos. Para isso, a gente criou um material pedagógico que é exclusivo do Instituto, foi criado a partir dos nossos 5 anos de atividade e de um processo que se consiste em 4 etapas. A primeira delas é uma formação de professores para apresentar os nossos temas e como isso pode ser trabalhado em sala de aula, dando uma série de sugestões. Depois dessa formação, a gente faz um agendamento para que os professores façam um trabalho em sala de aula para apresentar essa discussão para a sala. Num terceiro passo, os estudantes e o professor vão ao Centro de Educação Ambiental do Instituto Estre, são recebidos pelos nossos educadores ambientais que continuam o trabalho que o professor fez em sala de aula e logo depois eles vão conhecer o aterro sanitário para fazer um estudo do meio. O estudo do meio é uma metodologia, uma abordagem pedagógica em que você observa os espaços com um olhar didático, como uma tentativa de aprender sobre aquele espaço. Depois desse estudo do meio, tanto o professor quanto seus alunos voltam para a escola e tem uma série de atividades que são sugeridas para socializar todo o conhecimento que foi produzido durante esse processo. Hoje, o Instituto Estre atende no Brasil todo em torno de 30 mil estudantes por ano e cerca de 2 mil professores nesse programa, que já é um programa de referência. Além desse, a gente tem direcionado propriamente para educadores o Núcleo de Estudos de Educação Ambiental. Esse núcleo tem como função principal criar uma condição para que os professores tenham acesso a um repertório diferenciado e bem elaborado sobre as questões tanto sociológicas quanto antropológicas, ambientais, que envolvem a discussão sobre consumo e geração de resíduos. Nesse núcleo de estudos de educação ambiental, ele se organiza por meio de eventos, como o evento de hoje, é nosso 6º workshop de professores e o primeiro aqui em Fazenda Rio Grande, por meio de encontros de professores também, que a gente traz especialistas, e tem um outro momento do evento em que os professores podem falar sobre sua experiência em sala de aula, e aí a gente abre uma roda de discussão sobre essas experiências, o palestrante comenta, as outras pessoas comentam e tudo mais, além de algumas publicações especiais e alguns eventos específicos para esses professores que queiram se engajar e entender mais sobre o tema consumo e geração de resíduos, que é um tema complexo, é um tema que fala sobre o nosso modo de vida, sobre a maneira que a gente vive, e um tema muito desafiador para ser trabalhado em sala de aula. E, ao mesmo tempo, é um tema extremamente necessário. Na verdade, nós temos um lançamento hoje aqui na Fazenda Rio Grande, mas o Instituto já existe há 5 anos na nossa unidade em Paulínia. A ideia é expandir o trabalho que nós fazemos em São Paulo com as crianças nas escolas e com os professores que trabalham com essas crianças através de oficinas pedagógicas. Explica pra gente como é que funcionam esses trabalhos. Bem, a ideia principal é fazer uma reflexão do tema principal do nosso trabalho, que é a questão do consumo. Vamos refletir o consumo e, a partir do consumo, perceber o que a gente gera consumindo, que é basicamente resíduo. A partir da compreensão de que o resíduo é gerado através do consumo, a gente trabalha a forma de como conduzir esse resíduo de maneira adequada, no sentido de reaproveitá-lo,
reutilizá-lo e principalmente reduzi-lo. E uma parte recreativa também, né, que vocês ensinam para os professores como é que eles têm que tratar esse assunto para os alunos. Fala um pouquinho disso para a gente. Na verdade, os professores são os nossos grandes parceiros. Sem os professores, a gente não consegue fazer nada no nosso trabalho. Então, a primeira abordagem que a gente faz é essa que nós estamos fazendo aqui hoje. É abordar os professores no sentido de trazê-los para a parceria, para o diálogo com os alunos. A partir dessa parceria com os professores, a gente desenvolve as atividades inicialmente nas escolas e depois nós trazemos os alunos para nossas unidades de gerenciamento de resíduo para mostrar qual é a consequência do consumo que a gente possui hoje. A consequência é aquilo que está sendo depositado, aquilo que está sendo destinado para o aterro sanitário. Então, a gente volta desse estudo do meio, que é a visita ao local de destino dos materiais que são resultantes do nosso processo de consumo, ou que a gente não consumiu, ou que sobrou da embalagem, e a gente volta para fazer uma reflexão de como é que eu posso intervir isso efetivamente. Quem faz essa reflexão? Aluno, professor, e aí quem mais a comunidade escolar quer envolver? Que vai desde os funcionários da escola aos pais e a comunidade que cerca a escola e toda a cidade. Como todo trabalho de educação ambiental e todo trabalho de formação de consciência coletiva, esse processo naturalmente é cíclico. Então a ideia é criar uma grande movimentação, uma grande onda em cima dessa questão que pouca gente percebe, que qual é o impacto que o consumo gera na nossa vida, qual é o impacto que o estilo de vida que nós temos atualmente gera na produção de resíduo e qual é o impacto que o resíduo gera no meio ambiente. E mais do que isso, o que eu posso fazer para mudar tudo isso? Qual é o meu ponto? Qual é a minha pegada? Qual é a minha intervenção? E quem mais eu posso articular? Quem mais eu posso envolver? Quem mais eu posso juntar comigo para poder fazer esse trabalho? Esse é o ponto central do nosso trabalho.